Bem-vindo à segunda edição da revista Nzila Economia e Negócios. Para hoje, no quadro Entrevista, temos nosso convidado, ele que é o Dário Kamal. Dário Kamal é um jovem diplomata, empresário, ativista e escritor. Bem-vindo à revista Nzila e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, eu. Sou empreendedor social, não empresário. Sou ativista social, sim, carreira diplomática também e ativista para assuntos da juventude, especificamente. É ativista para assuntos da juventude. Vamos começar com a nossa entrevista. Primeiro, Dário Kamal, desde cedo demonstrou este interesse em participar de forma ativa na vida pública. Como surge este gosto? Não é verdade. É uma deturpação que se faz muitas vezes. Não é verdade que eu desde sempre demonstrei interesse em participar na vida pública. A vida pública acaba por chegar porque eu sempre fiz coisas que foram de relevo ou relevantes para a sociedade. Isso uma coisa acaba por puxar a outra. Depois tive sorte. Quando tu estás nos holofotes, acabas por puxar, acabas por passar a uma figura pública, acabas por ter uma responsabilidade com a sociedade. Não exatamente porque eu quis, ou eu sonhei com isso, ou porque eu me dediquei a isso, não. Sucesso é consequência de alguma coisa que nós fazemos. E estar na vida pública é consequência de alguma coisa que eu ia fazendo e que foi notado pelo público. Por isso é que se tornou público. Que tinha a ver mais com a ajuda das pessoas, advogar pela causa da juventude, pela causa da liberdade dos direitos humanos, pela causa dos direitos humanos em si só, pela causa da moçambicanidade, da africanicidade, o fato de eu ser panafricanista. E depois isso levou uma consequência, levou a outra. Ter sorte de ter ocupado um cargo na União Africana enquanto mais jovem diplomata da história da organização num órgão de decisão, depois ter conseguido ganhar mais de 50 prémios internacionais, alguns deles de muito relevo, outros nem tanto, mas alguns de muito relevo. Isso também ajudou a que fosse um pouco mais conhecido, ter feito parte da televisão, dos canais de televisão, participar em vários programas, mas participar no primeiro programa que eu participei na STV na altura, que era o Observatório Internacional, onde discutíamos assuntos de política e economia internacional pelo mundo aos domingos, também ajudou um pouco a alavancar, vamos dizer assim, a minha imagem como uma figura pública ou como um ator na vida pública. Hoje sinto, obviamente, que tenho responsabilidades para com a sociedade, porque há muitas pessoas que me seguem, seja nas redes sociais, seja através da mídia, tenho uma palavra a dizer, seja nas revistas, nas televisões, nos jornais, e enquanto jovem de destaque e de jovem líder no nosso país, com algumas funções e associações importantes no nosso país e continente, obviamente que me torno uma pessoa pública, mas Dário não deixa de ser um cidadão normal como outro qualquer, não deixa de ser um cidadão moçambicano, um jovem sonhador, escritor também, porque tenho 2 obras lançadas. Acho que isso também ajuda a fazer parte dessa vida pública que tanto falamos. Falou que é um jovem ativista social e agora vamos no ramo da juventude. Moçambique tem quase 25 milhões de jovens da faixa etária entre os 15 e 29 anos. O que isso significa em termos de oportunidades e desafios? É aquilo que eu tenho vindo a dizer ao longo dos anos e que muitas vezes não sou compreendido. Significa capital humano, significa riqueza. Juventude significa energia, significa presente e futuro. Significa sobrevivência da nação, significa a geração futura e a geração presente e a geração com capacidade de inovar, de melhorar, de trazer outros ganhos para a nossa sociedade enquanto sociedade, enquanto nação jovem, enquanto país que quer crescer, que quer desenvolver, que quer deixar uma marca, que quer ser visto, que quer ser reconhecido. Acho que juventude significa isso, significa esperança de um futuro melhor, porque a juventude é realmente aquela que pode fazer a diferença, é a mais capacitada para fazer a diferença e é que tem energia suficiente para fazer a diferença. E significa pessoas, capital humano a médio e longo prazo. Essa é a maior riqueza de qualquer nação, são as suas pessoas, quando instruídas, quando educadas, quando civilizadas, quando ricas em espírito e em valores morais e sociais, ricas em espírito de cidadania. Quando temos isso, temos um país empoderado, temos uma juventude empoderada, temos uma nação empoderada e temos um continente empoderado. Mas falando de Moçambique, olhar para estes números significa esperança, significa que o país
Por um lado, tem um lado significa que as pessoas mais velhas estão em número menor, significa que a esperança de vida pode não ser assim tão alta, mas por outro lado significa que daqui a 10, 20 anos estes jovens, estes adolescentes, estas crianças serão jovens, serão senhores, serão pessoas já com capacidade. Portanto, o tempo de mudança é hoje, o tempo de mudar a narrativa, o discurso e a forma como olhamos para essas pessoas é hoje, não olhar para números apenas, mas olhar para o que estes números nos podem trazer de diferente nos próximos anos enquanto nação jovem. Muito bem, estamos em conversa com o Dário Gamal. Também falou que é escritor, tem 2 obras. E vamos concretamente falar da obra Fórmula Secreta do Sucesso. Ok. Que lições e respostas esta obra traz, com vista a impulsionar o desenvolvimento de negócios, projetos e ações? A Fórmula Secreta de Sucesso, o título é curioso, mas a Fórmula Secreta de Sucesso retrata a minha história de vida, retrata os meus desafios, as minhas dificuldades, é uma espécie de autobiografia, ao mesmo tempo que é um livro de desenvolvimento pessoal que primeiro constrói quem é o Dário, porque uma coisa é o Dário que as pessoas veem na mídia, nas redes sociais, e outra coisa é o Dário humano, o Dário pessoa, desconstrói certos preconceitos, ao mesmo tempo reconstrói uma imagem real daquilo que eu sou, daquilo que eu fui no passado, daquilo que eu quero ser no futuro. Depois é um livro que traz, em termos de perspectivas de desenvolvimento para a juventude, é um livro que faz as pessoas sonharem, faz as pessoas acreditarem, faz as pessoas perceberem que eu vim e sou um jovem como outro qualquer nesta sociedade, vim de muitas batalhas, estou pronto para outras batalhas, mas sou um jovem como outro qualquer na nossa sociedade e que sempre procurou dignificar o país, dignificar o seu próprio nome, dignificar o continente, mas que vim como a maioria dos jovens vem, de baixo para cima, que eu vim de um processo, que eu sou um processo de muito trabalho, de muita crença, de muito acreditar. O livro tem vários capítulos que abordam, por exemplo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, educação, a parte emocional, a importância do networking, a importância de construir um legado, de fazer um nome. Tem a fórmula secreta de sucesso, existe lá no livro uma fórmula que explica, a meu ver, o que é a fórmula secreta de sucesso, porque sucesso é relativo na vida das pessoas. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti, o que é sucesso para ti pode não ser sucesso para mim, e assim sucessivamente. Então, eu acho que é um livro que traz muita inspiração, principalmente para a camada jovem, de fácil linguagem, e que ao mesmo tempo vai pôr os jovens num patamar que eles têm de perceber o que eles precisam, o que eles têm de ser para alcançarem os seus próprios objetivos e metas pessoais para o futuro. E porque cada um de nós, jovem, quando contribui com um pouco nas suas próprias metas pessoais, está a contribuir para toda a nação de um modo em geral. E é importante que os jovens percebam isso. Pois, esteve a falar que na Fórmula Secreta de Sucesso está lá o Dário normal. Pode citar uma das batalhas que enfrentou? Não, isso vou deixar para vocês lerem o livro, para comprarem o livro, para lerem o livro. Mas há muitas. Eu enfrentei as mesmas batalhas que todos os jovens da nossa sociedade enfrentam, desde pensar no emprego, pensar na educação, entrar para a universidade, todas aquelas dificuldades que nós temos no dia a dia. Eu também passei por elas e ultrapassei-as. E lá no livro eu explico em detalhes como eu fiz para ultrapassar isso, que caminhos eu usei, que métodos eu usei, como eu trabalhei a parte psicológica, como eu trabalhei a minha própria mente, como eu me automotivei, falo da importância da automotivação, por exemplo. Todos os desafios que os jovens têm no dia a dia, e eu tenho enquanto jovem, eu também tive antes no passado. Portanto, não há desafios impossíveis, não há barreiras impossíveis e não há problemas sem soluções, basicamente. Isso para dizer que sou um jovem normal, como outro qualquer da nossa sociedade, não tive privilégios, não fui privilegiado por ninguém, nem tive costas quentes, não tive que batalhar como qualquer outra pessoa, mas tive acima de tudo que respeitar um processo. E respeitar o processo é ir degrau por degrau, não se vai de elevador, porque aqueles que também sobem muito alto também caem muito rápido. Então, tudo tem o seu tempo e tudo deve ser feito ao seu tempo e com o seu propósito e circunstância, mas o mais importante no meio disso tudo é manter a consistência. A consistência é o segredo. E seguimos com essa entrevista que faz parte da segunda edição da revista Nzila, Economia e Negócios. O nosso convidado de hoje é o Dário Gamal. Ele que é um jovem cheio de talento, posso assim dizer, porque faz muita coisa. É diplomata, é escritor, ativista social, acadêmico mentor. E que mais? Mentor.
A nossa conversa está muito boa e vamos seguir. Para alcançar o sucesso, muitas das vezes, a fórmula não mais secreta para o jovem é o empreendedorismo. Mas também, por outro lado, o empreendedorismo tem que ser financiado. Para os pequenos empreendedores, que a maior parte das vezes não têm acesso a microcréditos, de que forma se pode financiar o empreendedorismo? Primeiro, não é verdade que o empreendedorismo tem que ser sempre financiado. Segundo, não é verdade que a fórmula de sucesso é o empreendedorismo. Eu repito, reafirmo e faço disso minhas palavras. Sucesso é relativo. Okay? Para uma pessoa, sucesso pode ser receber um abraço. Para uma pessoa, sucesso pode ser acabar a 12ª classe. Para uma pessoa, sucesso pode ser um computador. Para uma pessoa, sucesso pode ser casar. Para outra pessoa, sucesso é ficar rico, é ter um bom emprego, é ter um bom cargo, é ter uma boa reputação. Então, sucesso é relativo. Para mim, Dário, sucesso é um incondicional amor que temos uns pelos outros. Para mim, isso é ter sucesso quando os outros estão felizes por nossa causa e quando nós fazemos diferença, transformamos vidas e causamos mudanças na vida das pessoas. Isso para mim é ter sucesso e não exatamente dinheiro ou prestígio ou aquilo que nós podemos angariar com coisas materiais. Mas isso fica ao critério de cada um. Agora, relativamente ao empreendedorismo. Empreendedorismo, primeiro é preciso perceber o que é empreendedorismo e como é que ele deve ser feito na nossa nação e que tipos de empreendedorismo há. Para mim, a grande fórmula secreta do empreendedorismo é a forma como nós inovamos, okay? É a forma como nós recriamos. Há vários empreendedores que não foram financiados e que tiveram sucesso no empreendedorismo, que empreenderam, que inovaram, que criaram. O segredo do empreendedorismo é a criatividade que nós conseguimos ter com um pouco que temos. É o saber ganhar, é o não desistir, é o querer ultrapassar as barreiras, é o sonhar grande e ir fazendo. O caminho faz-se andar, mesmo que não se saiba para onde se vai. Essa é que é a verdadeira forma. Agora, não podemos desistir. Nós estamos a falar, muitos de vocês comparam, quando falam de empreendedorismo, olham para os Estados Unidos da América, olham para o Ocidente, para os países muito desenvolvidos, mas nós não podemos comparar o nível de empreendedorismo, porque primeiro nós temos que comparar o nível de educação daquelas pessoas, o nível de mentalidade para fazer negócios daquelas pessoas, o nível de oportunidades que essas pessoas têm, o nível de governação que essas pessoas têm, de transparência que essas pessoas têm, o nível de corrupção que existe nesses países. Porque nós aqui não podemos falar de empreendedorismo quando há distritos sem energias. Não podemos falar de empreendedorismo de smartphones quando em aldeias usa-se um painel solar para toda a população. Quer dizer, nós não podemos fazer essas comparações. Moçambique tem um processo que tem que seguir. O empreendedorismo pode ser a chave para desenvolver a nação, mas temos que parar de vender esta falsa ideia que todo moçambicano de sucesso tem que ser empreendedor. Okay? Temos que parar de vender esta falsa ideia de que só tem sucesso quem é empreendedor e que todos devem empreender. Não, as pessoas não são iguais. Aqueles que limpam as ruas não são empreendedores, mas são tão importantes quanto nós. São tão importantes como aqueles que lavam os carros. São tão importantes como aqueles que estão lá nas portagens a cobrar. São tão importantes quanto os médicos. Todos nós, a nossa sociedade tem que crescer de forma equilibrada e nós temos que parar de vender sonhos e ilusões às pessoas, porque nós vamos frustrar as pessoas, vamos frustrar os jovens. Num país com mais de 25 milhões de jovens, nós não podemos mentir às pessoas que todas vão ser empreendedoras, que todas vão ser presidentes, que todas vão ser ministros, que todos vão ser doutores. Não. Nós temos é que explicar a importância da nossa sociedade e do papel que cada um pode ter na sua comunidade. E nós somos empreendedores quando começamos a fazer pequenas coisas dentro de casa, somos empreendedores quando começamos a fazer pequenas coisas dentro do nosso bairro, dentro da nossa aldeia, dentro da nossa comunidade. Isso é ser empreendedor. Agora, ser empreendedor não é ser boladeiro. Não significa essas coisas. Claro, fazer boladas, coisas não sustentáveis, comprar ali para vender ali. Para mim, isso não é ser empreendedor. É a minha visão, não tenho nada contra quem o faz, compreendo, mas comprar aqui para ir inflacionar o preço ali, para mim isso não tem nada de empreendedorismo. Empreendedorismo tem a ver com a capacidade criativa que nós temos, com o pouco que temos ou com um pouco recurso que temos, de fazer alguma coisa, de transformar, de inovar vidas e de mudar uma sociedade, de fazer a moeda girar. Isso para mim é ser empreendedor. Ficou uma nota. O segredo do empreendedorismo é a criatividade. Falando sobre mercados africanos, principalmente PALOP, mas até podemos abrir uma exceção para a CPLP, acha que há confiança suficiente entre os países para se tornarem verdadeiros parceiros de investimento? Eu acho que não é questão de confiança, mas acho que é um pouco de questão de prioridades. Acho que nós valorizamos
acho que a língua ainda não está a ser suficientemente, a nossa cultura, a língua, obviamente, incluso, ainda não é suficiente para nos convencer a ter um SPALOP, uma CPLP mais unida, mais ligada a nível de empreendedorismo, a nível de trocas económicas. Sim, já há um volume considerável e interessante, mas acho que nós ainda não atingimos um potencial e uma estabilidade para dizermos que sim, há uma confiança real. Eu acho que nós temos mais vantagens e nos preocupamos mais com a SADC, enquanto membros da SADC, dentro da região e por aí. Mas se olharmos mesmo para Moçambique e Angola, qual é o real volume de negócios de Moçambique e Angola? Vemos agora que Moçambique está a iniciar nesse processo de oil and gas. Qual foi o know-how que Angola passou para nós, por exemplo, neste processo? E Angola é um país que fala português, é um país que está dentro da SADC. Então acho que não há, é um pouco falso. Eu acho que nós estamos mais preocupados com os nossos países vizinhos, a nossa volta, com a SADC como região, mas estamos mais preocupados com a África do Sul, Suazilândia, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia, esses que estão mais perto das nossas fronteiras, Madagascar, pelo canal de Moçambique. Estamos mais preocupados com esses países do que com os outros. Claro, temos volume grande de negócios com Portugal, acho que podíamos ter um volume maior com o Brasil, mas isso também tem a ver com políticas, uma vez que Jair Bolsonaro é presidente no Brasil, já não é um partido de esquerda como era o partido de Lula ou de Dilma Rousseff, há nuances políticas que eu posso aceitar, mas se olhar para a CPLP e para os PALOP em si, acho que ainda há muito por explorar, há muito trabalho por fazer e há muito potencial entre esses países para fazerem trocas comerciais e não só desenvolverem negócios e serem partners mesmo, incluindo, porque não, criar um banco de CPLP ou algo do género. Acho que há um potencial ainda muito grande e nós devíamos usar isso e as línguas, até porque temos a Guiné Equatorial, que é outro país que no oil and gas é muito forte, que já se juntou à comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Então, acho que há um potencial muito grande que ainda está meio dormente, ainda não atingiu o seu auge. Espero que nos próximos 10, 15 anos possa atingir, com novas reformas políticas nessas organizações, possam atingir um outro patamar. Mas é preciso perceber que Moçambique olha muito mais e cada país, o próprio Portugal, olha muito mais para a União Europeia do que para os PALOP. Eu acho que porque também tem mais benefícios lá. Acho que o próprio Brasil olha mais para o Mercosul do que para os PALOP. Moçambique olha mais para a SADC do que para a própria União Africana ou para os PALOP e CPLP e por aí em diante. Ainda falta muita mata por desbravar, muitas coisas por fazer. Acho que não estamos num caminho mau nem errado, mas acho que ainda há muito, muito por explorar. Há um espaço grande por explorar nestas andanças. Muito bem. Deixando aqui o Dário, estávamos a falar mesmo, já estávamos a entrar mesmo na diplomacia. Temos visto que é um jovem mobilizador de diferentes projetos sociais, envolvendo crianças e jovens. Sempre prestou essa assistência? Sempre prestei, sempre vou prestar, e enquanto puder, enquanto viver, sempre vou fazer. Essa é uma responsabilidade que eu tenho, é uma missão que Deus me deu e é algo que eu me sinto confortável em fazer e é algo que eu gosto de fazer e que faço do coração, porque acredito que essas crianças, acredito que essas pessoas também podem dar o seu contributo à nossa nação de uma maneira ou de outra, e acho que também é preciso respeitar o nosso passado, respeitar a nossa história, respeitar a nossa honra. Se quisermos ser grandes cidadãos, temos que compreender os mais velhos, os anciãos, que são verdadeiras bibliotecas vivas, temos que respeitá-los, temos que respeitar o seu passado, mas também temos que saber, se quisermos ser grandes cidadãos, temos que apoiar outros cidadãos que não tiveram a mesma sorte que nós, porque nós somos pessoas, todos nós somos pessoas de sorte, nós acordamos, temos saúde, hoje podemos estar aqui, mas nem todas as pessoas têm essa dádiva, nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Tem pessoas que estão na cama de um hospital e que se calhar só queriam levantar, tem pessoas que se calhar só queriam ter uma perna, mas não conseguem andar, tem pessoas que se calhar só precisavam de um par de roupas e não têm, tem pessoas que não sabem o que vão comer amanhã, que não sabem o que vão passar numa refeição amanhã, e às vezes nem é sobre coisas materiais, às vezes é passar o dia com essas pessoas, às vezes é acarinhar essas pessoas. Tem idosos que são abandonados, muitas vezes não vale a pena ter lares de luxo se os lares estão vazios e estão sem amor para dar a essas pessoas, estamos sem tempo para dar a essas pessoas. Então é preciso dedicar uma parte de nós também a essa parte das pessoas, porque nós somos bons não quando alcançamos as nossas metas, nós somos bons quando somos bons para os outros, quando os outros beneficiam daquilo que nós fazemos, quando os outros beneficiam da nossa luz, quando os outros beneficiam da nossa energia, quando os outros beneficiam um pouco também do nosso trabalho. E nós somos bons e nós fazemos a diferença quando isso acontece, não com palavras, mas com atos e ações na prática. E quando surge essa iniciativa?
desde sempre. Eu já faço isso desde 2007, desde que era pequeno, e, e sempre fiz, sempre gostei de fazer, sempre admirei e sempre me senti confortável em poder ajudar a quem mais precisa, a quem mais necessita, porque acho que pequenos detalhes fazem grandes diferenças na vida das pessoas. E quando eu disse no início que a minha missão é transformar vidas, é mudar vidas, é ajudar pessoas, estava a referir-me também a tudo, do modo geral, e isso abrange também essas atividades humanitárias. Sendo um jovem que já alcançou grande destaque no meio social, avaliando o perfil da juventude atual, é possível dizer qual será o perfil de alguns jovens daqui a uns 10 anos? Bom, muitos serão drogados, marginais e desempregados. A nossa sociedade está a perder valores cívicos, éticos e morais. E não digo isso com orgulho, porque estamos a tentar resgatar os nossos jovens para o lado do bem. Mas eu olho para a nossa sociedade um pouco céptico, porque não estamos a fazer aquilo que devemos estar a fazer em termos de qualidade de educação. Não estamos preocupados em formar números, em lançar números, em formar pessoas o mais rápido possível, mas não estamos a olhar para a qualidade disso e não estamos a olhar para a qualidade daquilo. Estamos a deixar muitas coisas ao além e acho que isso é um pouco perigoso. Cada dia temos mais jovens desempregados, temos mais prostituição, mais drogados, mais jovens no álcool, há mais publicidade sobre álcool do que sobre livros de escola, há mais pessoas nas redes sociais a fazerem coisas não positivas do que pessoas a usarem as redes sociais de forma positiva. Olho para isso como um lado céptico, mas olho também para isso como uma oportunidade que nós temos, o governo, porque é a tarefa do governo, olhar um pouco para essas coisas. Mas atenção, que a tarefa de educar não é só do governo, e começa em casa e é de casa que tem que começar a torcer o pepino, como se diz. E começa a ver a nossa sociedade um pouco. Estes jovens que têm imenso potencial, conforme eu falava no princípio, são os mesmos que muitos, depois de chegarem aos 18 anos ou antes disso, aos 16, já começam a perder-se. Vejo vários vídeos a banalizarem coisas de juventude, vários memes, mas que se nós olharmos profundamente para isso, nós estamos a criar uma ferida social muito grande que depois no futuro pode nos custar muito caro a nossa sociedade. E vimos isso quando aconteceram os ataques em Cabo Delgado. Vimos como é que parte dos nossos jovens soldados, alguns heróis, mas vimos também uma outra parte dos nossos soldados como é que se comportaram em Cabo Delgado. Atenção, não é uma crítica, se calhar pode ser uma chamada de atenção, uma introspeção para dentro de nós, para cada um de nós perceber que há um caminho que nós temos que trilhar, mas esse caminho tem que ser consolidado, tem que ser feito em conjunto, desde a proteção do meio ambiente, respeito pela natureza, respeito pelos mais velhos, respeito pela dignidade humana, respeito pelos direitos humanos. Há um conjunto de trabalho que nós temos que fazer, que todos eles estão envolvidos nos valores sociais, cívicos e morais da nossa sociedade, porque eu acho que estamos a perder esses valores cívicos, sociais e morais na nossa sociedade. Há que resgatá-los e há que trazê-los uma outra imagem do nosso país, uma outra imagem dos nossos cidadãos, uma outra imagem de respeito e de dignidade de Moçambique. Nós somos Janzila Economia e Negócios. Estamos no quadro Entrevista e o nosso entrevistado para hoje é o Dário Kamal. Ainda no âmbito da juventude, como percebe o processo de transição da escola para o mercado de trabalho dos jovens, no contexto da atual realidade juvenil moçambicana? Não existe. Se olharmos para isso, nem sequer existe. Não há nenhuma transição que é feita. Algumas empresas do setor privado, alguns bancos, algumas empresas com uma robustez econômica sólida, com um nome, conseguem fazer isso. Mas estamos a falar de quantos jovens? Essas empresas conseguem absorver 100 internships, 100, 200, 300, 500. Estamos a falar de quantos jovens que vão para o mercado de trabalho todos os anos? 1 milhão, 2? Porque não podemos falar só de Maputo, temos de falar a nível nacional. A nível nacional, estamos sim. a falar de números altíssimos e estamos a falar que o mercado de trabalho, pior com o Covid, o país já não vinha com uma boa reputação, desde as dívidas ocultas, depois ficou com o Covid, ficamos mais enterrados, porque ficou difícil para todos e para os países que nos ajudavam também ficou difícil. Portanto, esses outros países têm tendência a ajudar os seus próprios países e não a nós, e nós é que temos que nos ajudar em primeiro lugar. Agora, não há políticas solidificadas para isso, não há, os estágios são curtos, as pessoas vão, as poucas pessoas que conseguem estágio, a maior parte nem sequer consegue ficar, a má formação em termos de ensino de qualidade de educação é péssima.
e depois também é muito difícil porque as empresas querem grandes profissionais. Quantos é que conseguem ser melhores alunos e realmente têm algum potencial e capacidade? São muito poucos, porque a maior parte destas pessoas também estudam para ter 10 valores e para passar. Isso muitas vezes não é suficiente porque o ensino já é mau, a pessoa já não se prepara. Então a qualidade que sai dali é péssima, é complexa e é complicado, porque nós não podemos obrigar as empresas a absorverem. Se as empresas não têm negócio, não têm mercado, também fica difícil para elas absorverem. Aí sim pode entrar, se calhar, uma política de empreendedorismo, se calhar um trabalho mais coletivo, mas também há um outro problema que é a maior parte de nós jovens nos acumulamos e nos aglomeramos dentro das grandes cidades. É preciso tirar os jovens. O país é extenso, há muitas áreas, há muita concentração populacional no mesmo sítio e há demasiados jovens formados também nos mesmos sítios. Maputo é um desses lugares, Matola é outro desses lugares, as cidades, as grandes cidades capitais são um desses lugares. É preciso pegar esses jovens formados que têm alguma capacidade e competência académica, pegá-los e pô-los fora de Maputo, pô-los nos distritos, nas localidades e desenvolver. O jovem não quer ir, mas deve-se criar uma política para que o jovem vá para lá. Nós temos que ir para lá, temos que desenvolver outros lugares, temos que ir criar a nossa sociedade lá, dentro desta nação que é enorme. Moçambique é um país extenso, com um potencial enorme para a agricultura, para outras coisas. Temos oil and gas, recursos. Então é preciso pôr esses jovens a trabalharem nisso, a explorarem isso e criar condições básicas, porque aí também o governo joga um papel importante de criar as próprias aldeias com saneamento, com água, com a escola, com postos hospitalares, com energia, e criar isso e pôr esse jovem nesse sítio e exigir que esses jovens produzam para o país. Porque temos tanto espaço que não estamos a usar neste país, tanto terreno inexplorado neste país, que se nós fizermos 20% disso, nós vamos acabar com o falso desemprego que existe neste país. Então é possível acabar com o falso desemprego? É possível se nós jovens tivermos atitude, se nós jovens nos prepararmos e se nós jovens soubermos pressionar o governo. E é possível se o governo tiver políticas claras, transparentes, direcionadas para a juventude. Não é possível, não há nenhuma varinha mágica para nós resolvermos o problema do país de hoje para amanhã. Ninguém vai resolver, nem Dário, nem tu, nem ninguém, nem nenhum presidente vai resolver, nem nenhum partido político vai resolver o problema de uma nação de hoje para amanhã. Nem em Moçambique, nem em África, nem em nenhuma parte do mundo. Não é possível. Isso tudo é um processo que tem que ser desenhado, é um processo que tem que ser preparado, é um processo que leva tempo, mas é um processo que nós já devíamos ter começado a fazer. Por isso é que eu falo muitas vezes, e muitas vezes até sou mal interpretado em relação a isso, nós temos que ter como nação um plano estratégico de 50 anos, de médio, curto, médio e longo prazo. O que é que nós queremos para o país nos próximos 5 anos? O que é que nós queremos nos próximos 10 anos? Qual é a real planificação que vamos fazer? O que é que nós podemos alcançar como metas? Como é que nós vemos Moçambique daqui a 50 anos? Como é que esses jovens que hoje têm 15, 16 anos vão ser mais velhos com 60 anos daqui a 50 anos? O que é que eles vão ter deixado? Qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações que vêm atrás? Porque nós também não encontramos nada. Minha geração não encontrou nada. Mas nós não podemos deixar nada. E isso não pode ser justificação de não encontramos nada, então não temos a obrigação de deixar nada. Não, temos sim a obrigação de tornar esta nação um país robusto, um país melhor, um lugar onde todo mundo queira vir viver, um lugar abençoado e um lugar próspero. Porque Deus nos deu tudo, a natureza já nos deu tudo. O resto falta nós sabemos fazer. Condições não faltam. Estamos mesmo a terminar a nossa entrevista com o nosso convidado Dário Kamal, considerando que são bastante remotas as possibilidades de ter acesso ao emprego para um jovem moçambicano. Acha que o sonho de uma casa própria também está longe de ser concretizado? Isso tem a ver, se não tens dinheiro, não movimentas dinheiro, logo não podes pensar em ter uma casa, tens que pensar no que é que vais comer amanhã, no que é que vais vestir amanhã. Como é que vais entrar na internet amanhã, se vais ter megas ou não. Não é que esteja longe o sonho. Política de habitação é uma realidade em termos de documento. Existe um documento da juventude sobre política de habitação. O governo tem isso também no seu plano como prioridade para a juventude. Mas isso também acaba por ser falso. Como é que nós vamos falar de política de habitação? Como é que um jovem desempregado pode comprar uma casa se uma casa custa 80 a 100 mil dólares? Se os bancos não financiam. Se as próprias pessoas não têm rendimentos para isso. Se os próprios materiais de construção são caros. Então é uma cadeia muito longa até nós chegarmos lá. Para mim ainda é utopia e para mim ainda não pode ser prioridade do país. Nós não podemos falar de habitação, conforme eu dizia, quando ainda nem temos energia em certos sítios do país. Nós não podemos falar em habitação quando nem sabemos o que vamos comer amanhã.
o que vamos vestir amanhã, ou onde vamos dormir amanhã. Então ainda isso é um processo longo e não pode ser habitação precária. Tem que ser, o governo tem que ter políticas claras, tem de haver empresas do setor privado a apoiarem, tem de haver jovens no mercado de trabalho trabalharem, nem que seja um pouco. Não podemos falar numa habitação condigna para um cidadão que ganha menos de 5 mil meticais nesta nação. Não é possível. Não é possível. Alguém que tem que alimentar a família e que ainda ganha 5 mil ou menos, um salário mínimo, e ainda falamos de habitação, ainda pagar água, luz, gás, que é tudo muito caro no nosso país. Não é nada barato em Moçambique e principalmente em Maputo não é uma cidade barata se compararmos com o nível de outras cidades a nível mundial. Portanto, acho que o sonho de habitação ainda é utopia, mas não é impossível. Agora, é preciso trabalharmos para isso, mas tudo no seu step. Bom, em jeito de últimas considerações, diria que o Dário estimula uma transformação social? Eu não diria, eu tenho certeza. O impacto está lá, as coisas estão lá, são visíveis. Fizemos-lo em termos de nome, em termos de currículo, em termos de CV, eu o fiz particularmente, mas aquilo que eu impactei é muito mais valioso. É muito mais valioso. Os trabalhos que nós fizemos são muito mais valiosos, porque há coisas que estão lá, que ficam, que são bases. Um dia Dário não vai estar, Dário vai partir, porque assim é a vida. Um dia eu não vou ser jovem, porque a idade também vai passar um dia e eu hei de deixar de estar, mas nós temos que deixar isto bem claro, que é preparamos outras pessoas que nos seguem, há imensas pessoas hoje a seguirem-nos, isso é bom, há imensas pessoas a replicarem o trabalho que nós fazemos, isso é bom, não ficamos chateados quando outras pessoas copiam o que nós estamos a fazer. É bom ver jovens a copiarem valores positivos, é bom ver jovens a quererem ser iguais ou melhores a nós próprios. Nós apoiamos isso, incentivamos isso, mas Dário não é Dário sozinho, Dário é Dário porque Dário faz parte com outros jovens, com outras pessoas que às vezes não têm a mesma visibilidade que o Dário, mas que também ajudam, contribuem, estão lá para o Dário, estão lá para a sociedade. E outras pessoas mais velhas que nem são jovens, que também acreditam e apoiam, mas o nosso legado vai ficar, sejam os livros, vão ficar, porque as pessoas vão poder ler, vão poder se inspirar, vão poder escrever também. O nosso legado das coisas que ajudamos materialmente vão ficar, o nosso legado do associativismo vai ficar, o nosso nome e legado de termos carregado a bandeira de Moçambique por este mundo fora e a bandeira da África por este continente, por este mundo fora também vão ficar, porque estão lá. São coisas factuais, são coisas que nós construímos, que levou tempo a construirmos, que acreditamos sonhando, mas que acreditamos fazendo na prática, e por isso vai ficar lá como legado, incluindo políticas de juventude que nós criamos não só aqui, mas em outros lugares do mundo, em outros países do mundo, e outras perspectivas que trouxemos para a juventude, e essa mudança de narrativa que é histórica, é única, que nós estamos a levar para o mundo. Nós não estamos aqui para desafiar uns aos outros, não. Nós estamos aqui para tentar deixar as coisas um pouco melhor. As ações sociais que nós fizemos, a defesa dos direitos humanos que nós fizemos, as ações de caráter humanitário que nós fizemos, como no Kenneth e Idai para a Beira, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ser lembrado um dia, mas acima de tudo isso vai servir de inspiração para que outros jovens possam fazer e fazer melhor. Porque a vida é um ciclo, nós fazemos parte desse ciclo, neste momento é o nosso ciclo, mas sabemos que não somos eternos, sabemos que um dia vamos sair e que um dia há de vir outro jovem. Então tudo isso vai ficar como legado, tudo isso é um legado e é marca para o nosso país. E para finalizar, um conselho para a comunidade juvenil moçambicana. Bom, o meu conselho é que não deixem de acreditar em vocês, continuem a batalhar, continuem a sonhar, continuem a acreditar e façam com ações na prática, não em pensamentos, não em palavras, mas façam-nos com ações concretas, que tudo é possível e nada é impossível. Não desistam nunca dos vossos sonhos. Esse é o maior conselho que eu posso deixar para todos vocês. Eu não desisti dos meus, continuo a acreditar nos meus, continuo a batalhar para torná-los possíveis e reais. Façam o mesmo vocês também. Nós somos Anzila Economia e Negócios. Este é o quadro Entrevista e contamos com o nosso convidado especial, o Dário Kamal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Esta matéria está disponível na segunda edição da revista Anzila Economia e Negócios.